De acordo com pesquisas, 85% das mães se sentem solitárias. Mais de 70% encontram dificuldade em conciliar trabalho e maternidade. E mais de 50% das crianças não brincam ao ar livre. Você está no podcast Conversa de Pai. Eu sou o Rodrigo Serafim e aqui nós fortalecemos laços entre pais e filhos, uma conversa de cada vez. Que loucura! Estamos aqui com ela, criadora de conteúdo, formada em lazer e turismo pela USP, mãe da Malu. Giovana Novelli. Bem-vinda. Prazer estar aqui. Obrigada, Rodrigo. Obrigada pelo convite. E eu vou amar a nossa conversa, já até imagino, porque é tudo que eu gosto de falar. Vamos falar só de coisa boa. Filhos, maternidade, um pouco de paternidade também. Não sei se eu vou conseguir falar de paternidade também. Consigo? Claro. Ah, muito bom. Com certeza. Bom, Giovana, eu te acompanho já há um tempo. E eu gosto muito do seu conteúdo porque você traz de forma muito real o que acontece. Me conta como é que foi essa jornada de falar, poxa, você é criador de conteúdo, vou falar sobre maternidade. Porque hoje muitas pessoas estão aparecendo na internet, né? A gente até falou um pouquinho offline sobre isso, que é um conteúdo tão simples, ao mesmo tempo complexo para ser falado. E você já está fazendo isso há tanto tempo. Quanto tempo você já é criador de conteúdo? Criadora de conteúdo eu sou desde 2014. Nossa, me conta essa jornada. Como é que foi? 2014? 2014. O Instagram era tudo mato ainda. Era tudo mato, literalmente. 2014, a gente tá falando 11 anos já. Faz bastante tempo. Uau, como é que foi essa jornada? Eu comecei, na verdade, falando de alimentação saudável, vegetarianismo, exercício físico, que era um mundo que eu gostava muito. Então, eu pesquisava muito, eu cozinhava muito, eu trazia muitas dicas. E eu comecei falando disso. E eu acho que foi nesse início que eu comecei a perder a vergonha, a entender aquele universo de que eu, fazendo um vídeo da minha casa, eu me conectava com pessoas do Brasil, do mundo inteiro, que achavam legal o que eu estava falando, se interessavam. Então, eu comecei a gostar muito de criar conteúdo. Ali eu comecei a me apaixonar por essa conexão e por essa criação de conteúdo. E aí, eu engravidei no finalzinho de 2018, 2019, tive a Malu. E aí, a nossa vida se transforma quando nós temos filhos, né? Meu Deus. Tudo muito muda, demais. Nós mudamos. E aí, quando a Malu tinha 6 meses, mais ou menos, um pouco antes, talvez, um pouquinho antes, eu olhei para aquilo e falei, não faz mais sentido, porque eu tava tentando ainda conciliar. Falava de alimentação, falava de exercício físico, me exercitava mesmo com a Malu bebê e tudo mais, mas eu senti que eu precisava virar uma chave. Eu queria falar de maternidade. Eu queria me conectar com outras mães. Eu queria fazer daquilo o meu mundo e o meu trabalho. E aí foi assim que a minha criação de conteúdo começou a falar de maternidade. E no final a gente quer se conectar com as pessoas, né? E aí eu aprendi numa formação minha com a Priscila Xavier, ela é pediatra, neurocientista, e ela fala muito sobre essa necessidade do ser humano de se conectar. Nós somos um ser social. E a rede social, ela trouxe um pouco disso, essa facilidade em alguns momentos de a gente conseguir ajudar as pessoas, ou melhor, milhares de pessoas. Quantas pessoas você impacta por mês? Quando você olha os numerozinhos lá, você alcançou quantas contas você... Depende muito, mas o meu recorde no final do ano passado foi 24 milhões. 24 milhões. Foi. Bati meu recorde no fim do ano passado. 24 milhões é muita gente. Eu tô tentando pensar aqui, é mais que países. Você conseguiu falar com... muita gente. 24 milhões. Você é muito louco, né? Cara, você já parou pra pensar nisso? Não. É muito louco isso. E esse é o poder da rede social, né? De você conseguir levar a informação para a massa. Ao mesmo tempo, é algo que é perigoso, entre aspas. Sim. Né? Porque se você não tem uma informação ali... Né? A gente já falou aqui em outros podcasts desse cuidado do tipo de conteúdo que a gente consome, né? Porque às vezes nos coloca mais num nível de polarização ou num sofrimento, numa pressão, né, mental, num sentimento de culpa. Pô, a vida da Maternando Malu, gente, é Maternando Malu, tá? Eu esqueci de falar, né? É Maternando Malu. A vida da Giovana é muito maravilhosa, ela viaja o mundo inteiro, né? Você também é formada em lazer e turismo pela USP, pela né? USP, isso. Como é que isso te ajudou também a trazer um pouco, porque você fala um pouco de viagem, fala um pouco de criar atividades com os filhos. Como é que te ajudou essa formação que você teve na USP?
Então, na verdade, o início, né, da criação de conteúdo falando sobre maternidade, eu peguei exatamente esse gancho. Porque pegou nesse meu sofrimento de uma mãe no puerpério, tava começando a pandemia, e eu pensava assim, não é possível que só eu me sinto assim. Porque quando a gente vê outras mães, tá todo mundo sorrindo, amamentando com um sorriso de orelha a orelha, e felizes e maravilhosas e com um corpo lindo e super... Não, será que o problema tá comigo? E aí eu comecei a buscar pessoas que falassem de uma forma um pouco mais real sobre a maternidade. Porque a parte maravilhosa, a gente sabe. A sociedade vende, mostra pra gente há décadas, há séculos, que é incrível, que é o maior amor do mundo, que ter filhos é transformador, que é maravilhoso. Ok, a gente já sabe disso. Mas assim, e as partes difíceis? Quando eu engravidei, por exemplo, eu tive uma condição chamada hiperêmese gravídica, que eu não sabia nem que existia. Não conheço esse nome. É uma condição em que... A mesma condição da Tata Werneck e da Duquesa, que é excesso de vômito, excesso de náusea. E aí era janeiro, um calor de 40 graus, eu não conseguia beber água. E eu comecei a passar muito mal, eu emagreci 7 quilos em 10 dias e eu fui internada. Porque eu não conseguia comer, não conseguia beber água, então eu fiquei 30 dias internada. Eu contei pra minha família que eu tava grávida porque eu internei. Porque eu falei pro meu marido, eu preciso contar porque eu vou internar. E eu fiquei 1 mês. Então eu não tive nem aquela coisa de contar pra todo mundo porque eu fui pro hospital. E eu não sabia que isso existia. Eu não sabia que era possível ter uma condição como essa. Quando eu amamentei, eu tive mastite, eu tive hiperlactação. Eu não sabia que era possível doar leite materno para crianças que precisam. Você doa para um banco de leite. E aí as criancinhas que estão na UTI NEL podem, né, se beneficiar do seu leite. Então era muita coisa que eu não sabia. Que a gente acha que ser mãe é ir fazer um enxoval e comprar body bonitinho. E aí eu falava, cara, cadê essas pessoas que precisam trazer essas informações, que precisam olhar para uma mãe e falar, tá tudo bem você não se sentir bem hoje. Tá tudo bem você ir chorar no chuveiro. Tá tudo bem, todo mundo sente isso, não é só com você, você não tá com problema. Tá tudo bem, muita gente tem mastite, é difícil e tem a força, vamos pensar nos benefícios da amamentação e tudo mais. Então eu comecei a sentir falta disso. E aí veio essa questão de criar uma sociedade ali, de conversar, de criar uma rede, pra gente se sentir mais unido, pra gente conversar com outras pessoas e a pessoa olhar e falar, eu também penso isso. E aí, quando a gente vê esses números de milhões de pessoas que eu impacto, eu vejo ali nos Reels, por exemplo, quantas vezes as pessoas foram no aviãozinho, compartilharam o meu vídeo. E aí eu penso, se elas compartilharam, é porque elas se identificaram. Elas podem ter colocado no story, elas podem ter mandado pra mãe, pro marido, pra irmã, mas elas se identificaram com aquele sentimento que eu tô tentando passar ali. E isso, pra mim, é o que me deixa muito feliz. Porque eu tô conseguindo conversar com essas mulheres. E conversar de coisas boas, a gente conversa também, tá tudo bem. Vamos falar que é incrível ter filho, mas vamos falar também sobre as coisas difíceis e abraçar essas mulheres e falar que tá tudo bem, que todo mundo passa por isso. Nossa. É porque existe uma visão muito romantizada com relação à maternidade, né? Então, até mesmo a paternidade também. Eu, inclusive, romantizo bastante isso. Então, gente, minha culpa aqui, minha meia culpa. Sim, porque eu falo que é incrível e tal, mas a gente tem os desafios. Nós temos os nossos gatilhos, a nossa infância que quer falar com a gente ali nesse nosso momento presente a todo momento, que está querendo falar através do comportamento dos nossos filhos, né? E a gente fica, não é comigo, né? As minhas filhas fazem coisas, às vezes eu falo, meu Deus, até me atingindo. Eu estava falando até agora há pouco, estava lá na Colegare, hoje de manhã, e estávamos em uma reunião, aí entrou a nossa coordenadora com uma criança, e a criança começou a chorar, falando mamãe no colo. Isso é um gatilho monstruoso para mim. Porque foi muito difícil essa minha adaptação escolar, eu me sofri muito, eu chorei muito. Eu senti vindo naquele momento, parecia que era eu que estava no colo dela falando mamãe. Nossa. Aí eu falei, aí quando ele saiu, me deu um alívio. Eu falei, nossa, aí ele saiu dando risada, né? Aí eu falei pra Marina, né, que é a diretora lá da escola, eu falei, isso pra mim mexe muito comigo. Mas eu sei que eu sinto hoje, eu consigo. Mas por que eu consegui? Porque eu fui buscar autoconhecimento, fui buscar entender por que eu sinto determinadas coisas. E saber que quando as minhas filhas fazem algumas coisas, não é comigo. Elas estão fazendo porque elas estão sentindo. Então, quando ela chora, cai no chão e sai rolando, é porque ela quer alguma coisa. Ela não sabe falar que eu quero muito isso. Ou ela não consegue falar que ela está muito brava. Ela simplesmente grita. Né? A minha mais nova, a Clara, ela grita. Então, eu vou lá e falo, você está precisando de alguma coisa? Aí ela para de gritar e fala, sim. Que fofa. Então, eu percebo que existe, né? Como que você chegou a desconstruir essa imagem de essa maternidade
romantizada? Como que foi esse processo para você, que é criadora de conteúdo e falou, na real, gente, tá rolando isso aqui comigo? Como é que foi esse processo? Sim. Em primeiro lugar, eu acho que isso que você falou, você tem toda a razão. E é um processo que os pais têm que passar. Eu acho que isso é uma coisa nossa. Porque tem muita coisa que se torna difícil na maternidade e na paternidade, porque são gatilhos nossos. São total. problemas e traumas nossos, que a gente carrega. Então, assim, Giovana, uma dica. Terapia, sim. Na vida. Porque a gente tem que entender os nossos traumas e aonde pega pra gente. Eu tenho muitas questões, assim, que hoje, por exemplo, que me pegam com a Malu, que ela deixou cair a minha paleta de sombra, se espatifou no chão. E eu fui gritar, e eu sei que isso é uma coisa que eu trago, um trauma que eu carrego, que é essa coisa de não derrubar, de tomar cuidado, de não poder quebrar nunca nada. E aquilo me veio, como veio pra você, eu não posso gritar com ela. Ficou até vermelha. Eu não posso trazer isso pra ela, porque isso é uma coisa minha, eu não posso derrubar nela. Foi antes de eu vir pra cá. Você tá bem, agora. Tá plena, tá calma. Porque é terapia, né? É um segredo da vida. Se isso acontecido em casa, meu Deus, seria um desafio. É isso, é a terapia. Aí eu, Malu, tal. Aí ela já me olhou com aquela carinha, desculpa. Medo, né? E aí, uma coisa que eu desconstruí também, que é uma coisa que eu não tive muito na minha infância, não, desculpa eu. Eu vi que você não fez de propósito. Você tava na minha frente. Eu vi que você não derrubou de propósito. Eu que te peço desculpas. Eu que não devia ter gritado. Aí eu ainda pensei, talvez eu me atrase 10 minutos. Você quer fazer uma maquiagem? Eu vou fazer uma maquiagem como pedido de desculpa. Porque eu acho muito bonito e muito necessário que os pais e os adultos olhem pra dentro de si e engulam qualquer tipo de orgulho, que eu acho isso uma coisa tão vazia, com os nossos filhos principalmente. E tá tudo bem errar. Tá tudo bem, me desculpa. Porque a gente tá ensinando eles que tá tudo bem. A gente erra. Só que o mais importante é a gente pedir desculpa, a gente tentar ser melhor. E aí eu falei pra ela, amanhã você sabe que a mamãe vai tentar ser outra mamãe. E se quebrar alguma coisa, eu vou tentar não gritar. Me desculpa, pra mim é difícil. Tá bom, mamãe, faz um gatinho, faz um delineado. E aí eu fiz, e ela foi toda maquiada, gatíssima, pra escola. Ai, meu Deus. E então é um desafio pra gente. A gente tem que desconstruir muitas coisas do nosso passado. E é difícil. Nossa, mas sabe por quê, Giovana? Na nossa época, errar para os nossos pais era castigo, era, não sei no seu caso, né? Mas eu vou falar por mim. Eu apanhava em casa, dependendo do que eu fizesse, né? Então, para mim também eu tenho alguns gatilhos com relação a esse tema. Eu sempre penso, você falou agora algo muito bonito, de nós não termos o orgulho. Porque nós não temos que estar sempre certos de tudo. Nós erramos e temos que mostrar isso para eles, nessa vulnerabilidade. Gente, é normal. E a Ana, por exemplo, hoje ela já sabe, a Ana é a mais velha. Então, quando acontece alguma coisa, ela fala, pai, você viu que eu não derrubei porque eu quis, né? Quando você falou, eu lembrei dela na hora. Eu falei, por quê? A gente já fala isso pra ela. Quando ela vem, às vezes, não, é tal coisa, com medo assim, fala, calma, filha. Você não derrubou porque você queria, você não quebrou porque você queria quebrar. Tá tudo bem. E quando você tem irmãos, aí você tem as questões de relacionamento dos irmãos e às vezes uma esbarra na outra e chora e fala, Ana me bateu. Aí a Ana fala, não pai, não bati, eu tava parado. Não, filha, tudo bem. Ela não te viu, ela não sabe ainda que você não bateu nela. Vamos lá conversar com ela. Esse diálogo, ele é muito bonito, muito leve, né? Eu acho que existe uma pressão também na sociedade na busca da perfeição. Eu tenho que ser... Eu não sei, agora eu vou falar contra... Não vou falar contra você, tá? Eu vou falar contra a rede social. Às vezes é um reflexo da rede social. Ai, nossa, eu tô vendo lá tudo perfeito, tudo acontece. Tem uma pessoa que eu sigo, que tá na minha meta de trazer aqui no podcast, que é a Flávia Kalina. Eu adoro a Flávia. E eu gosto muito dela. Um dia ela falou, gente, eu recebi uma crítica aqui de uma pessoa que falou que eu só coloco coisas felizes aqui nas redes sociais, eu nunca coloco coisas tristes. É porque eu não vou ficar mostrando coisas tristes, porque eu quero preservar os meus filhos. Eles têm sim as brigas entre eles, entre os irmãos, tem os nossos desentendimentos, mas eu quero mostrar para vocês aqui que dá para fazer muita coisa legal quando a gente não tá tudo bem também. Eu falei, cara, que legal essa visão. Mas, ao mesmo tempo, existe aquela pressão da perfeição. Talvez foi uma perfeição que os nossos pais nos colocaram, que nós não podíamos errar, que tínhamos que estar sempre certo, que se nós não fizéssemos daquele determinado jeito, nós não seríamos ninguém na vida, sabe? Frases assim. Como que você vê esse universo da perfeição? A gente estava conversando sobre algo parecido aqui, né? Offline, e você falou, nossa, sou eu essa pessoa da perfeição aí. Como é que é para você tudo isso? Eu acho que é muito desafiador a gente quebrar
coisas que vêm com a gente de décadas, né? De criação e de décadas. Então, como você disse, é uma coisa que na geração ali, né, dos nossos pais estava muito presente. Essa questão de não errar, essa questão de não pedir desculpa, de se colocar sempre ali, né? Então, pra gente se desconstruir e começar a ver isso de um jeito um pouco mais diferente, é muito desafiador. E eu acho muito necessário. Muito necessário. Então, essa questão das redes sociais, por exemplo, tem pessoas que pensam dessa forma e eu acho super incrível e super válido, até porque a gente não pode ter uma coisa polarizada de um jeito só ou de outro. Eu acho que isso não serve de nada de bom pra ninguém. Mas o meu tipo de conteúdo é bem o contrário, na verdade. Você joga real mesmo. Eu falo mais das coisas difíceis, eu acho, do que das coisas boas. As coisas boas eu mostro, como, inclusive, eu conecto, né, o turismo ao meu trabalho. Então, a gente viaja muito, eu dou muita dica de viagem para famílias, pra gente fazer com criança. Mostro que dá, sim, para se divertir muito, em muitos lugares diferentes, fazendo trilha, fazendo muita coisa bacana com criança. Então, mostro, sim, a parte muito legal. Mostro a parte que é a melhor coisa do mundo ter filhos. Mostro e falo muito sobre isso. Mas o espaço que eu resolvi criar na minha rede social é pra gente falar sobre as dificuldades e de uma forma leve. Isso é um objetivo que eu tenho. Vamos falar sobre dificuldade, vamos falar sobre os perrengues, mas vamos dar risada? Porque tem o que fazer, gente? Não tem. A gente vai conversar, a gente vai dar risada, a gente vai falar, meu Deus, isso acontece aqui em casa também, eu quase surtei hoje, nossa. E é isso. E seguimos e dia seguinte, tamo de pé novamente, tá tudo bem. E você teve, tipo... Conta um perrengue que você teve na viagem, que você fala, meu, foi o perrengue do mais, assim... Nossa, um perrengue. Ai, é que graças a Deus tudo deu tão certo. Assim, foram perrengues, mas que a gente conseguiu contornar, sabe? E então, por exemplo, teve um perrengue quando a gente foi pra Disney com a Malu, em 2022. Malu tinha 2 anos e meio. E a gente foi fazer conexão. Desafio, hein? Foi desafio. Então, são vários mini perrengues. Tipo, a Malu tava desfraldando e a gente no meio dos parques da Disney. E saía correndo quando ela falava que tinha que fazer xixi. Então, perrengue que pai e mãe sabe que vai passar, né? E aí, a gente foi fazer conexão em Chicago, né? Pra chegar em Orlando. E aí, tava nevando muito. E o aeroporto estava em reforma. E a gente teve que passar por fora, na neve. 2022? 2022. Eu tive que fazer isso também. Você jura? Eu passei em Chicago também. E tava nevando. Foi o que eu cheguei mais perto da neve na minha vida. Eu também. Ah, foi você? Eu também. Quando você saiu do aeroporto, falei, assim, né? neve. Entrei no ônibus. Isso, no ônibus, isso mesmo. Meu, no mesmo período. Foi em fevereiro que a gente foi. Foi em janeiro, acho que eu fui. Olha isso, 2022. que coincidência. É muita coincidência, eu tive esse rolê também. Aí a gente perdeu o voo, mas e aí eu tentava pensar isso, né? Perdeu o voo e atrasou, e ela com 2 anos e meio, e a gente tinha feito um voo super longo, e pegamos conexão e tudo mais. Mas são esses tipos de perrengue e coisas que eu gosto de mostrar. Então é isso que eu penso na diferença dos perfis e não está errado. São só formas de mostrar. Então tem a criadora de conteúdo que vai mostrar: oi, gente, cheguei na Disney pleníssima, trouxe minha filha de 2 anos para conhecer o Mickey. E tem eu que mostro: oi, gente, então perdemos o voo, tudo bem? Uma criança de 2 anos, estamos no aeroporto. O que eu faço para entreter essa criança nesse aeroporto? Vamos pensar! Aí você teve que fazer o quê pra entreter ela? Tudo que você possa imaginar. E a Malu mamava nessa época, eu amamentava. Então ela, quando tava com sono, queria mamar. E tava irritada e queria mamar. E aí também isso vira tópico. Gente, tem mães que estão tentando desmamar, porque assim... Malu não me larga, e é isso aí. Vamos embora. Desafio. Eu fico pensando nessas viagens. A gente fez uma viagem também de avião para outro país. E foi um perrengue assim gigante, porque a gente tava com as duas, né? A Clarinha tinha feito 1 ano. Não, ela faria 1 ano uma semana depois. Então ela estava com 11 meses e alguns dias. E a Aninha já um pouco maior. Mas assim, é muito difícil, né? A gente fazer viagens com os filhos. Eu até brinco com os meus amigos e falo, cara, quando era eu e Maiara, era fácil, escolher lugar, vamos andar, tipo, nossa, vamos pegar lugares pra gente conhecer. Agora não, agora a gente quer ir pra um resort, ter tudo nesse resort, toda a estrutura, que é fácil. Mas eu sei que tem lugares muito legais também, né? Que dá uma dica aí pra mim.
E agora eu quero falar da Âmaga, nossa parceira aqui do podcast. Além de vestir o podcast, ele também tem um cupom pra gente. Olha só que legal. Você que está em casa pode comprar a camiseta para sua família, seja pai, mãe, tio, avó, avô, para fazer com que essas frases poderosas conectem você com aquela pessoa que você ama. Vai lá no useamaga.com.br e use o nosso cupom, Rodrigo Serafim. Onde posso ir? Ai, ó, eu vou dar uma dica de onde eu tô indo, que eu não sei se vai ser perfeito, mas vambora. Fiz um monte de pesquisa e eu acho que vai dar super certo os passeios que a gente escolheu pra Bonito. A gente vai com a Malu em março pra Bonito. A gente foi pro México no ano passado e foi muito incrível com a Malu. Foi muito legal. A gente fez passeio quase todos os dias. Então, e é uma coisa que eu tinha um pouco de receio, né? Nossa, sair muito cedo, né? Fazer passeio. A gente fez flutuação em rio. A gente entrou em cenote com a Malu. Nossa. A gente fez coisas assim que pessoas olham e falam, não, você não vai colocar uma criança de 4 anos aí, né? Colocamos e foi absolutamente incrível. A Malu viu arara voando na cabeça dela. Malu entrou em cenote, a gente entrou com ela em cavernas. A Malu fez flutuação, viu peixe. Foi demais. Foi demais. Exploração. E tivemos os 3 dias de resort para tirar férias das férias, Isso, né? Porque precisa, agora né? a gente precisa descansar. Malu, agora a mamãe não vai fazer mais nada. Vai lá, a piscina tá ali e vai brincar. Isso, foram nossos últimos 3 dias de resort. A gente mergulhou com um golfinho, ela pirou. Foi incrível. Você dá muita dica, né, de viagens, assim, com família, né? Sim, sim. Foi um dos ganchos agora da minha criação de conteúdo, foi conciliar o turismo, que eu sou apaixonada, trabalhei 10 anos no turismo, com a maternidade para falar justamente isso. Porque quando a gente vê de fora, nossa, mas você vai fazer trilha em Bonito com uma menina de 5 anos em Cachoeira. A gente vai ter que te acompanhar para ver o resultado. Pra né? ver o resultado. E eu acho que vai ser incrível. Tô doido porque pra a ver, gente porque eu adoro fazer selecionou. Eu também. E é isso, quando eu ia com meu marido, mochila nas costas, água, um tênis, primeiro que tiver e vambora. Vambora. Faz trilha de 4, 5 horas. Vambora. Com criança, não. A gente pensa, a gente repensa, a gente pesquisa os passeios, né? Tem estrutura, não tem, que hotel eu vou ficar, é seguro, não é? Tem que ter toda uma preparação. Não vou falar pra você que a gente se joga, não. Tem que ter toda uma preparação. Mas é justamente esse tipo de conteúdo que eu quero trazer. Então, olha só, a Gi foi. Vamos ver como é que foi? Vamos ver quais os passeios que foram legais pra Malu e tudo mais. Pra que os pais consigam curtir e viver outros atrativos, outras coisas legais. Levei minha filha pra Disney? Levei. Foi incrível, maravilhoso. Quero voltar? Quero voltar. Fui pro resort, né? Que todo mundo sabe que é muito legal. Mas, poxa, também a gente foi em vários lugares incríveis e que foi maravilhoso com ela. E que a gente criou experiências pra ela e pra nós, como pais, inesquecíveis. É porque o que fica, às vezes, óbvio que a Disney é um lugar, nossa, maravilhoso, mas vai ficar a experiência, né? Vai ficar esse momento. Teve umas pessoas aqui que a gente falou muito sobre esse tema de criar memórias duradouras. E a gente cria memórias duradouras, mas às vezes não é nem o lugar, é o que a gente faz nesse lugar, né? Com certeza. É o que a gente brincava. A Ana às vezes lembra de coisas. Eu falo, caramba, como que ela lembra disso? Ah, pai, lembra quando a gente ia na praia, e a gente sentava na praia, fazia buraco e vinha onda? Eu falei, nossa, ela tá falando de uma praia muito legal que a gente foi, mas ela nem lembra o hotel. Ela não lembra exatamente como é que era o quarto, não lembra de nada. Mas ela lembra que nós ficávamos sentados na areia, fazendo buraco, a água vinha e enchia o buraco de onde a gente tinha que cavar de novo até a próxima onda vir. Ela lembrou disso. Aí eu fiquei pensando, esses dias ela chegou pra mim e falou assim, pai, quando que a gente vai acampar de novo? Aí eu, a gente pode acampar. Ela falou, lembra aquela vez que a gente foi acampar e a gente não conseguia montar a barraca? Ela lembrou de como, por quê? A gente brincou, aí ela pegava a vareta e me ajudava, a gente não conseguia montar, porque eu não sou o cara de montar barraca. Eu adoro acampar, mas não sou o cara que montava barraca. Aí ela falou, lembra que a fogueira não pegava? Eu falei, cara, ela lembrou tudo que não estava funcionando, meu Deus. Mas por quê? Porque a gente fazia brincadeiras, ela lá junto comigo tentar acender a fogueira e pegar marshmallow e tal. Ela não lembrou da casa, ela não lembrou da piscina que tinha na casa, ela lembrou de tentar montar barraca e de fazer fogueira. Foi isso que ela lembrou. Exatamente. É a experiência, né, Giovana? Uma das memórias mais marcantes que eu tenho do meu pai foi quando ele me levou pra Disney também. E eu não lembro de parque, eu não lembro de bicho, de nada. Eu lembro de eu estar no cavalinho do meu pai e meu pai tá segurando minhas pernas aqui. É o que eu lembro. E eu estar descalça e meu pai segurando meu pé. Eu tinha 4 anos. Nossa. É o que eu lembro.
E hoje é uma das memórias mais valiosas que eu tenho do meu pai. Meu pai já é falecido, então são coisas muito valiosas. E eu acho que a gente constrói isso com os nossos filhos, dependendo de como a gente também reage. Então, assim, como que você reagiu quando você não conseguiu montar a barraca? Você ficou nervoso? Você ficou estressado? Você quis ir embora? Você falou que aquilo lá não prestava? Quase chutei tudo. Então, exatamente. Essa é a nossa vontade. Quando eu perdi o voo, meu Deus, eu não acredito, que perrengue, como assim? Olha onde a gente tá frio, tá nevando. Mas vamos respirar fundo e isso tem que ser legal pra ela. E a gente também se transforma com isso. E aí, catei ela, fiquei fazendo o quê no aeroporto de Chicago? Vamos ver neve. Ficamos sentadas, olhando a neve cair naquele negócio de vidro. Meu marido tirou foto, a gente fez vídeo. E é isso, não adianta. Vai adiantar a gente ficar nervoso, gritar, ficar um de cara virada pro outro? Não vai adiantar nada. Então, vamos criar uma memória positiva disso? Já estamos aqui, né? O mais incrível é ela me encorajando. Pai, você vai conseguir montar a barraca. Filha, tem que conseguir, porque a gente falou que ia dormir na barraca, né? Senão a gente vai ter que dormir no quarto mesmo, vai acabar todo o rolê aqui, né? Mas eu adoro essas experiências. O nosso quadro Dicas de Pai, ele foi criado há mais ou menos em abril. E eu gravei esse episódio antes com a Giovana, então ele não existia. Então eu tô pedindo uma licença, Giovana, licencinha aqui rápida, pra eu dar uma dica pro pessoal. A dica de hoje é: crie momentos memoráveis com seu filho. Você pode criar isso através de uma viagem. A gente está falando de viagens complexas, México, viagens para o Brasil, para o Egito. Mas você pode pegar um Airbnb perto da sua casa, uma casa com um grande jardim, ou até mesmo na sua casa, se você tiver um jardim. Fazer um acampamento improvisado, uma fogueira. Criar um momento que seja único, que ele vai lembrar pro resto da vida. E essas memórias, elas ficam muito presentes. Quanto mais simples, quanto mais com atenção plena, quanto mais eles participando do processo e sendo envolvidos, mais pertencentes eles se sentirão. E mais duradoura será essa memória. Você tinha comentado comigo que o seu TCC foi focado em atividades com crianças, né, no brincar. E como que você traz isso para a Malu? Como que você traz isso nas suas redes sociais? A minha formação foi em lazer e turismo, né? Me formei pela USP. E eu falo que a faculdade, ela me transformou. Não só por todo o conteúdo acadêmico, que eu acho importantíssimo, né? Acho muito válido todo o conteúdo acadêmico que eu tive lá. Mas também porque abriu a minha cabeça de um jeito muito incrível. A gente sai de uma bolha, né? Uma bolha. A gente sai de uma bolha ali, né? De escola particular, de um cantinho protegido que nossos pais deixam a gente às vezes. E aí a gente vai pro mundo, né? Vai para uma faculdade pública, vai para longe de onde a gente estava ali naquela zona de conforto. E aí eu comecei a desconstruir várias coisas que eu tinha na minha cabeça, né? De escolas conteudistas. E eu tive muito problema também com escola, porque eu sou uma pessoa que não me adapto a escolas tradicionais. Nunca me adaptei e sempre fui uma pessoa completamente desencorajada em escolas tradicionais, porque eu nunca ia chegar em lugar nenhum, porque eu não estudava, eu não prestava para aquilo, né? E repetia de ano e não sei o quê. E aí a hora que eu entendi como a minha cabeça funcionava e o que eu gostava de fazer e como eu gostava de aprender e como eu gostava de fazer as coisas, eu desenrolei, passei na USP de primeira, podia ter escolhido vários cursos. Parece que desbloqueia, né? Desbloqueou. Nossa, eu passei exatamente por isso também. Igualzinho você. Mesmo? Idêntico a você. Eu tive um problema muito sério de aprendizado e, de repente, quando até a minha mãe brincava, que ela falava que se eu me formasse no ensino médio, ela ia soltar fogos. Era nesse nível o encorajamento. Tamo junto. Aí chegou... legal. Aí eu me formei, deu tudo certo. E eu lembro que na faculdade eu virei monitor de contabilidade. Aí comigo ficava pensando, como que na escola eu odiava matemática e agora eu adoro contabilidade, mas matemática aplicada, matemática financeira, eu adoro. Aí eu falei, por que será que eu gosto? Foi exatamente por causa disso. Te interrompi, né? Vai lá. Não, imagina, é muito incrível a gente ver muito. Que existem experiências assim, sim, né? Sim. E aí, quando eu desconstruí e entrei para a faculdade, descobri um jeito novo de aprender as coisas, eu comecei a me questionar muito sobre isso, né? Poxa, então, por que é ensinado assim? Por que não é diferente? E aí, quando a gente começa a estudar a importância do lazer, principalmente na infância, aquilo me despertou uma paixão muito grande. Porque a gente consegue ensinar essas crianças de um jeito tão mais incrível, no meu ponto de vista, tão mais funcional.
e tão mais rico para a vida, e não somente para a parte acadêmica, para a vida dessa criança como um todo. E aí eu comecei a me apaixonar por isso, e no meu TCC eu falei muito sobre o lazer, né? E hoje em dia, muito mais do que naquela época, que já faz mais de 10 anos que eu me formei, mas o quanto a gente não tá privando essas crianças de aprender brincando. O quanto a gente não tá privando essas crianças de simplesmente brincar. Ah, mas brincar de quê? Brincar com o quê? Não precisa. Não precisa. É brincar. Deixa a criança, dá um ambiente seguro, ofereça um ambiente que esteja minimamente preparado para essa criança, com outras crianças principalmente. Elas voam. É lindo de ver. Eu fiz essa pesquisa em loco, em escolas, né? Na época eu tinha novíssima, 20 anos, e nem sonhava em ser mãe, e via aquilo e ficava encantada, o mundo que eles constroem, porque é muito difícil de adultos que não estão com um objetivo ficar olhando uma criança brincar. E ouvir o que ela tá criando, e ver o mundo que ela criou, e como ela tá fazendo, e o que ela tá desenrolando, e o problema que ela criou e que ela está resolvendo sozinha. Então, quando você fica ali quietinho, escondidinho, e vendo o mundo que essa criança construiu, eu me encantei de verdade, por como o lúdico, o lazer e a brincadeira, a diferença que pode fazer na criação de uma criança. Tem um artigo que saiu, que é um artigo da NASA. Não sei se você já viu sobre esse artigo, sobre a criatividade, crianças e o que a NASA espera de um profissional da NASA. Eles fizeram uma pesquisa onde eles entenderam quais eram todas as qualificações de uma pessoa para trabalhar na NASA. E dentro dessa pesquisa, eles falaram, como que a gente encontra essas pessoas? Eles descobriram que quem tinha aquelas características eram crianças de 5 anos. Você tá brincando? Criatividade, não se limitar, pensar no novo, jeitos novos de resolver problemas antigos. Às vezes, a gente brinca lá em casa também, eu já falei isso para algumas pessoas, que eu trago alguns problemas lá em casa, né? Ah, eu preciso resolver tal coisa. É muito engraçado, às vezes, quando eu levo pra Ana. Ah, pai, faz tal coisa. Eu olho pra cara dela e falo, não, filho, isso é óbvio, né? É verdade, por que eu não pensei no óbvio? Ou vem aquela ideia totalmente... que também funciona. Mirabolante e linda. E linda, né? Que sai da caixa. A gente tá mudando de casa, ela falou, pai, a gente tá mudando de casa, ela veio com a explicação dela, né? Porque a gente tá mudando de casa, porque a gente precisa de um lugar maior. Mas você já parou pra pensar? Eu adoro criança falando, quando fala desse jeitinho. Você já parou pra pensar que talvez a outra casa, ela seja maior, porque a sacada dessa aqui é um pouco maior e a outra não é um pouco maior. Ela veio falando de tamanhos, de proporções, né? E se a gente... Nós temos um cachorro. E se nós pensarmos, a gente pode colocar o floquinho em tal lugar e tal lugar. Eu olhei pra cara dela e falei, Ana, você acabou de realmente resolver o problema do floquinho. A gente estava pensando que a gente ia deixar ele e você resolveu. Ela que resolveu o problema, onde ia deixar o floquinho. Olha que é o nosso caçula lá de casa. Então, assim... E se a gente dá ouvido, né, Giovana? Por isso que você falou de a gente ouvir, de a gente inspirar, de a gente encorajar. Porque se a gente tá naquele movimento de, não, faça isso, não, pegue isso. Aí tá brincando de carrinho e o carrinho começa a voar. Carrinho não voa! Por que não voa o carrinho? Exatamente. O carrinho na cabeça da criança voa. O cavalo lá em casa voa. Tudo voa lá em casa, né? Tudo acontece. Então, assim, aí você começa a parar pra pensar que às vezes a gente acaba sendo um limitador dessa criatividade. Total. Né? Dessa potência. Você falou potência, né? Essa potência da criança. O Rafael da Sanco Family, não sei se você conhece ele veio aqui. Ele mora aqui, na nossa região, e ele veio aqui no podcast, inclusive um parceirão nosso lá na escola, na Colegari, e ele veio aqui falar sobre a potência da criança. E muitas das vezes a gente invisibiliza essa potência, achando que a criança está... Ah, não, a criança está falando uma bobagem. Ah, não, criança não sabe o que está falando. Meu amigo, é totalmente o contrário. A criança está sem vista, ela está trazendo exatamente o que ela está vivenciando, ela está trazendo ali o que está vivenciando no corpo, ela está sentindo, ela está vendo, sabe? Nós temos já muitas barreiras, obstáculos, gatilhos. Vícios que a gente pensa daquele jeito, né? E vícios limitadores também, que a gente foi muito limitado, porque era uma criação diferente na nossa época, né? Hoje eu acho que tem uma visão mais abrangente, que a gente está tentando desconstruir isso, mas a gente precisa desconstruir na gente também. Porque vira e mexe, você tá vendo uma criança tentando resolver um problema, e aí você vira e faz, não, faz isso aqui que é mais fácil. Tá, mas por que eu tive que dar o mais fácil pra ela? Não preciso. Às vezes é difícil isso, né? Muito. Às vezes a gente quer resolver, né? Muito. Nossa, eu falo isso pra Mayra. Muito difícil. Às vezes a gente quer resolver um negócio rápido
E por que que a gente quer resolver? Porque às vezes está com pressa, né? E aí eu percebo que quando a gente não está... Né, isso era uma questão que nós tínhamos também no passado. Eu gosto muito de trazer os meus exemplos. Quando nós íamos sair para a escola tinha um horário de entrada muito rígido, onde a Ana estudava. Então era uma loucura a saída para ir para a escola. Lá na Colegária não. Lá na Colegária a gente tem uma questão de um início flexível, né? A gente não tem uma obrigatoriedade. Porque a escola onde ela estudava, eles falavam o seguinte, que quando a Ana não chegasse no horário, ela perdia a hora do acolhimento. Aí eu fiquei pensando, tem que ter hora para acolhimento? O acolhimento não tem que ser sempre? É. Então, coisas que a gente vai... mas é nível de consciência, tá? Eu não tinha essa visão, então eu não conseguia pensar dessa forma que eu penso hoje. Aí era aquela loucura. Hoje é tão diferente. Elas vão para a escola dando risada, a gente vai brincando, a gente vai conversando no carro, a gente faz jogos. Na outra escola era... meu tênis! Aí o que a gente fazia? Não deixava ela colocar o tênis sozinha, não deixava ela se trocar sozinha, porque a gente queria resolver na hora. A nosso imediatismo é aquele negócio que a Maya Eigenman fala muito isso. Às vezes é a nossa necessidade sendo colocada acima da necessidade da criança. É o que eu quero, o que eu estou precisando, e ela esquece o que a criança precisa naquele momento. Às vezes a criança, ela quer brincar, tudo bem, não é a hora de brincar, porque a gente está indo para a escola e tem um horário. Mas se a gente consegue mostrar para ela, eu estou entendendo, falo isso para Ana. Ana, eu entendi que você quer brincar, seria muito legal, mas agora não dá, filha. Só de fazer isso, a Clara também tem essa questão. Às vezes ela, tá chorando, eu mostro para ela que eu entendi ela. No segundo seguinte ali, ela, tá bom, eu entendi e tal. Às vezes vai fácil, né? Mas às vezes, boa parte das vezes, a gente segue o fluxo. Uhum. Mas se eu fico tentando, não, você tem que se trocar, não, tem que colocar sua roupa, não, calma aí, por que ela não tá querendo colocar roupa? Por que ela não tá querendo fazer isso? Por que ela não tá querendo tomar banho? A Malu vai tomar banho rápido, assim? Vai. Problema, não tenho muito problema com a Malu com banho, não. É. Ela gosta. Lá em casa a Ana adora. Agora a Clara tem que sair correndo atrás dela. É mesmo? Tem que criar uma brincadeira no chuveiro. É uma loucura. E quando você traz esse lazer, quando você fala muito do lazer, de toda essa pesquisa que você fez na USP, você levou para sua casa? Você leva para Malu? Você cria experiências com ela? Levo, e é uma coisa que eu busco em todos os sentidos, assim, né? Então, por exemplo, quando eu vou pensar numa escola para ela, eu quero uma escola que, como você falou, que respeite isso, essa questão do acolhimento e tudo mais, que respeite essa questão tanto do acolhimento, do respeito, que é algo que eu acredito, mas também uma escola que acredite no lazer como eu acredito, porque senão não vai dar certo pra mim, vai começar a me incomodar. São os valores. Exatamente, são valores diferentes, e aí vai começar a bater de frente com o que eu acredito. Então, eu tento trazer no momento dela de escola. Eu tento trazer, por exemplo, nas aulas de natação, de música que ela faz, de jiu-jitsu, eu começo a perceber isso. Ela tá vendo isso. O jiu-jitsu ela vê como uma enorme brincadeira. Ela ama. E é uma coisa que tem muita regra, que eu tinha um pouco de medo. Falei, bom, por um lado vai ser até bacana, porque é um lugar que tem, né, ela vai ter que... Mostra um pouco de regras, né? Disciplina, limites, isso. Que vai ter uma disciplina. Deixa eu ver como que ela vai reagir. Ela reagiu maravilhosamente bem. Então, aquilo foi uma prova pra mim mesma, porque eu tava meio assim, nossa, né? Porque a Malu é uma criança que cresceu muito livre, cresce muito livre. Ela cresce muito livre e eu valorizo isso e eu quero que ela cresça livre. E aí eu falei, putz, ela vai entrar num lugar de disciplina. Como é que vai ser? Maravilhoso. Eu falei, obrigada, gente. Era isso que eu queria ver na prática. Que as crianças, elas sabem, elas entendem a hora que é pra brincar, que é pra se divertir, que não tem regra, que eu vou, que eu faço, que eu ando descalça, que eu ando sem camiseta, que eu solto meu cabelo, que eu não tô nem aí pra nada. Mas a hora do jiu-jitsu é pra fazer. Malu, você gosta de fazer? Eu amo. Ela faz com um sorriso de orelha a orelha. Ela fica lá pulando no jiu-jitsu, fazendo todos os exercícios com um sorriso de orelha a orelha. Pra ela, aquilo é a maior brincadeira que tem. E é uma brincadeira, entre aspas, completamente guiada. É um esporte que eu vejo, assim, nos olhos dela quanto faz bem pra ela. É incrível, ela não quer faltar um dia. Nossa, tu gosta mesmo, então. Ela adora, ela legal. adora. Então, eu tento trazer em todos os momentos. Tento trazer na minha casa também. O que você falou é difícil, não é fácil. A gente tem que se desconstruir, a gente tem que olhar pra dentro de si e falar, estou errada. Eu tinha uma coisa que era minha, né? Vamos levantar. Levantar, escovar dente, se trocar, tomar café, blá, blá, blá. Aí eu parei nessa reflexão. Eu tô com pressa de quê? Putz, eu é igual você, Giovana.
Qual é a minha pressa? Tirar o pijama. É isso. Não suportava ficar de pijama em casa. Eu também. Só se estivesse doente. Nossa, doença. é muito parecido, é Nossa, isso. meu, Por que tá de pijama ainda? Vai, escovar o dente, vamos. Malu, é a 6ª vez que eu tô falando pra escovar o dente. E aí, depois de um período de estresse, aí a gente para nessa reflexão e fala, por quê? Qual é o motivo que eu estou fazendo isso? Não tem motivo. A minha filha estuda à tarde justamente porque eu respeito o tempo dela, que a Malu é uma criança que se eu não acordar, ela acorda às 11h30 da manhã. Se eu não tiro da cama, ela acorda às 11h30. Então, eu tiro antes porque ela tem as atividades da manhã, mas ela não é uma criança que acorda às 6h30, 7 horas. Não vai dar pra ela. Eu vou respeitar minha filha, ela vai estudar à tarde. Por que eu tenho que colocar ela de manhã? Eu não tenho que colocar ela de manhã. Eu vou respeitar o corpo da minha filha e as vontades dela e o ritmo biológico, porque ela vai ser muito mais feliz indo pra escola à tarde. E tá tudo bem. E agora eu já sou super tranquila. Ela acorda, Malu, vai se trocar, eu tô fazendo café. E aí eu faço o meu café e às vezes eu até tomo. Porque se ela tá demorando, Malu, eu tô sentando, ainda tô penteando o cabelo. Tá bom, filha, seu café da manhã tá aqui em cima. A hora que você vier, você senta e come. Porque do que eu vou ter pressa? Tá tudo bem, deixa ela se trocar no tempo dela. Eu penso muito isso. A infância é extremamente curta. É um período muito curto. Por mais quanto tempo ela vai ter esse luxo, entre aspas, de acordar tranquila, de pentear o cabelo dela, de se arrumar no espelho. E se eu tivesse tirado isso dela, ela não ia aprender a colocar o botãozinho do vestido que ela aprendeu sozinha. Todos os fechos de sandália ela coloca sozinha. A Malu sabe prender o cabelo dela em rabo de cavalo. Agora ela tá me pedindo pra ensinar a fazer trança. Porque ela quer aprender sozinha. Legal. Então, aprenda sozinha, tá tudo bem. Se troca em meia hora. Se eu não tenho tempo, se eu não tenho horário, tá tudo bem, se troca em meia hora, tá tudo certo. E eu acho o seguinte, que eu percebo isso da Ana também, quando a gente vai dando esses passos, as coisas vão acontecendo. E eu era assim, igualzinho você. Eu acordava de manhã, inclusive a Mayara ficava brava às vezes, porque a Mayara, ela tem um ritmo diferente do meu. Eu sempre fui o cara que acordava muito cedo, eu vou pra academia às 5h30 da manhã e faço exercício físico 5 vezes por semana. Você falou de vegetariano, lá no começo eu sou vegetariano. Então, assim, eu sou muito regrado para algumas coisas. E eu falei, por que eu quero que ela seja? Você falou um negócio muito profundo agora sobre essa infância curta, né? Porque se a gente para pensar, se a gente cria isso em blocos, a gente está falando de primeira infância, né? Estamos falando ali de 7 verões, estamos falando de 7 natais que nós vamos passar juntos. Se você vai para... Vamos até o começo da adolescência, ali até o final da infância, que é beira seus 12, 13 anos, estamos falando de 10, 12 momentos que nós teremos com os nossos filhos, que depois eles vão querer buscar os pares deles. Nós não seremos mais os principais da vida. Eles vão querer buscar os amigos, vão querer criar outros tipos de conexão. E quando eles forem adultos, eles voltam. Sim. E aí que eu trabalho hoje. Eu trabalho para quando elas forem adultas, elas queiram ficar comigo. É isso. Esse é o meu objetivo, Giovana. O meu também. Nossa, a gente pensa muito parecido. Eu penso exatamente isso. Eu quero ensinar a minha filha. Isso é muito difícil, muito duro, dá vontade de chorar. Mas eu quero ensinar minha filha a viver sem mim. É isso que eu quero, que ela seja independente, que ela seja forte, que ela seja corajosa, que ela vá para todos os lugares, se ela quiser ir morar do outro lado do mundo, que ela tenha coragem e força para isso. Mas o meu trabalho de todos os dias é que ela não queira. É que ela queira estar comigo, que ela queira estar do meu lado e que por mais que ela vá desbravar o mundo, que ela me ligue, que ela me mande uma mensagem e que ela queira falar comigo. É o maior objetivo da minha vida, com certeza. Nossa, que lindo isso que você falou. Nunca tinha pensado desse jeito. Porque eu também acho, assim, que a gente... Eu falei várias vezes aqui, vou falar pra você também, que eu luto muito para que as minhas filhas sejam mulheres empoderadas, que elas... eu quero isso aqui, eu quero fazer isso aqui, eu quero me posicionar, eu vou fazer. E saibam o que é amor. Eu quero que elas saibam o que é amor. Porque é o que elas vão buscar. Uhum. Elas vão buscar uma pessoa que realmente ame elas. Que ela sabe o que é carinho, sabe o que é respeito. Lá em casa, respeito é a palavra que está quase estampada em todos os lugares, porque tudo que a gente faz... Não tá... E quando elas brigam, elas falam... A Clarinha ainda não fala isso, mas a Ana fala... você não foi respeitosa. Ou elas falam comigo. Às vezes a gente dá aquela perdida, né? Sim. Aquele gatilho. Ela fala... ela fica triste primeiro, depois ela fala... Pai, você não foi respeitoso comigo. E sabe o que eu falo pra ela? Realmente não foi. Você tem razão. Você tem razão. Desculpa, filha, não fui respeitoso com você. Porque nesse momento que eu mostro pra ela o que é respeito.
Eu estou realmente mostrando para ela que ela entendeu o que é respeito. Ela tem 4 anos, então vamos lá, todo dia. Eu até falo para a Mayara, eu falo, isso aqui é longo prazo. É o resto da vida, mas vai chegar uma hora que a gente vai querer que ela volte. A gente vai querer puxar ela, né? E cama compartilhada é uma discussão complexa em casa. Porque a Mayara tem uma questão de sono, ela precisa dormir. Eu não ligo. Eu adoro quando elas precisam dormir com a gente. E eu vou lá e acolho. Eu pego ela no colo. Eu vou lá ver se está tudo bem. A Clara chama à noite, ou a Ana chama à noite. Eu vou lá, fico com elas, porque eu sei que são 12, 13 anos que eu vou ter esse benefício, entre aspas. Eu vou estar ali, eu vou poder estar ali com elas. Então, nossa, isso que você falou, nossa, muito potente isso que você falou, sabia? Isso que você falou faz agora. Faz a gente pensar, né? Nossa, eu tô viajando aqui agora. Agora eu vou dormir à noite e ficar pensando no que você falou. Porque é verdade, a gente prepara eles para que eles sejam independentes, mas ao mesmo tempo a gente quer que eles estejam com a gente. Eu vi um post uma vez de um cara que é milionário, e aí a pessoa perguntou para ele assim, qual é o grande segredo da sua vida? Aí ele fala assim, eu conquistei muitas coisas na minha vida. Hoje eu tenho uma casa que tem 20 carros na garagem, tenho mais de 10 empresas, mas a única coisa que eu realmente me orgulho é que os meus filhos querem estar comigo. Esse é o único benefício que eu tirei na minha vida. Aí, quando eu vi o post desse cara, eu falei, olha o que esse cara tá falando. Que é o que eu sempre quis, que elas queiram estar comigo quando elas forem adultas, porque elas vão falar, poxa, pai, eu quero estar com você. Porque hoje eu dou o colo físico, né? Eu pego ela no colo. E, sei lá, daqui 10, 15 anos, talvez eu não dê o colo. Mas o colo, ele muda. O colo, às vezes, tá comigo. Totalmente. Me ligar, pai, tô precisando de você. Pai, eu tenho uma coisa para te falar. Pai, eu preciso da sua ajuda. Ou mãe, né? Pai ou mãe. Então, eu e a Mayara, a gente vai muito nesse caminho e nós vamos juntos. Sim. Como é que é o seu marido nessa composição, em toda essa questão da educação que você tá trazendo pra Malu? Como é que funciona? Então, a gente é muito diferente. Eu e meu marido é muito engraçado. Eu falo que é aquela coisa de, os opostos. Somos eu e ele, Se completam. A gente acaba se completando. Legal. Porque a gente tá casado aí, vai fazer 11 anos, estamos juntos há 14. E é isso, a gente aprende muito junto, porque somos muito diferentes. Legal. E eu acho isso incrível, muito desafiador, mas incrível. Porque em locais que são as minhas dores, que são difíceis pra mim, então, por exemplo, eu sou uma pessoa muito ansiosa, e aí nessa questão, às vezes, eu derramo um pouco da minha ansiedade na Malu. Por exemplo, a gente tava viajando, um dos outros perrengues de viagem, a gente tava viajando agora em novembro, acabou de acontecer. A gente tava viajando e Malu aprendeu a nadar, maravilhosa, e tá nadando, só que a piscina era um pouco rasa. Ela deu um mergulho e eu tô gravando, tava trabalhando ali, né, mostrando o hotel e tal. Mamãe, bati o queixo. Meu amor. A hora que eu olhei o queixo dela aberto, assim, arregaçado. Meu Deus. A minha mão já começou a suar, a minha ansiedade já vai a 1000, eu já pensando o que eu faço, já comecei a ficar mole. Aí eu já vi meu marido vindo, Carlinhos, o queixo dela, Carlinhos, dá uma olhadinha no queixo da Malu, e eu já branca, assim. E a Malu só falando, mamãe, olha o que aconteceu. Nem chorando tava. Eu só coloquei uma toalha pra ela não ver que tava sangrando, porque se ela visse o sangue, ela ia assustar. E eu não tenho problema com sangue, zero problema. O meu problema é, minha filha se machucou, ansiedade gritando, é aquilo, né? O meu sistema nervoso achando que tem um leão me atacando. Eu tô em pânico ali, desesperada. Aí meu marido olhou, nossa, meu amor, deu uma batidinha, não, que tá tudo bem. E ali ele já se acalmou, aí eu falei, fica com a Malu um pouquinho. Aí ele já ficou com a Malu, já colocou a toalha ali, eu já fui falar com a pediatra, então a minha cabeça virando a 1000 por hora, já falei com a pediatra, pra onde eu vou, preciso voltar, São Paulo? Ela, não, vai dar um pontinho, tá tudo bem. Aí eu já fazendo a minha parte ali da ansiedade e capricorniana, organizar tudo, já vi o hospital que o convênio cobre, a gente vai ali, já tudo bem. A Dani falou, 2 pontos, vamos começar com a pomada antibiótico aqui. E o meu marido fazendo a parte que ele faz de melhor, que é, ixi, filho, isso aqui é tranquilo, isso aqui, ixi, a gente vai dar um pulo no hospital. Quando voltar, eu quero ver se você vai pular mais alto que eu, hein? E não, Malu, porque, você pulou muito alto, você vai pular assim comigo? Então, a gente acaba se completando muito. E eu acho muito importante, muito válido, que os casais tenham esse ponto de conversa e de conexão. Porque a gente acaba aprendendo muito também. Pra mim, quando eu vejo ele nessa tranquilidade com a Malu, é um aprendizado. Eu penso, nossa, eu queria tanto ser calma assim, eu preciso, me acalmar pra mostrar pra ela que eu tô calma. E aí, eu vendo ele, eu vou me acalmando, chegamos no hospital, peguei ela no colo. Cara, a coisa mais
maravilhosa que eu já vi na minha vida. Eu nunca vi uma criança de 5 anos. Ela não chorou. Ninguém segurou. A gente conversou tanto com ela, a gente explicou tanto. E eu peguei uma coisa muito do meu pai, que o meu pai era muito verdadeiro, assim, comigo, né? Eu vou tomar uma vacina, fazer um negócio. Vai doer. Vai doer. Dói, mas passa rápido e tá tudo bem. E eu, Malu, dói e tal, mas posso te dar um conselho? Mesmo. É pior se alguém tiver que te segurar. Se tiver que te segurar, aí vai ser ruim. Então vamos tentar ficar quietinha? Linda, tal, tomou o ponto. E ali eu acho que a gente acaba se complementando. E eu tenho um aprendizado nele, que é, nossa, não preciso, né, ficar louca, voltar pra São Paulo, tal. Em 40 minutos a gente tava de volta, ela tava na piscina, inclusive. Então tá tudo bem, vamos ter um pouco mais de calma, frear um pouco. E ele me vendo desse jeito mais prático, que na hora ele falou, vamos pra UPA. Aí eu, não, calma, vamos ver se nosso convênio cobre um hospital aqui perto. Ah, e aí a gente vai crescendo juntos também, olha né? que equilíbrio perfeito, né? Somos muito diferentes, mas é bacana. É igual eu e a Mayara também, a gente também é bem diferente, a gente se completa muito bem. Nossa, assim, você tava falando aqui, também tava lembrando várias cenas parecidas, e às vezes é importante, né? Ter esse momento dessa troca, né? Muito. E lá em casa também a gente faz isso, às vezes um tá mais tenso, mais cansado, mais estressado, e o outro vem e assume. E virou orgânico. Antes a gente meio que tinha que fazer uns sinais. Uhum. E aí agora virou orgânico. Então, às vezes, quando a Mayara vê que eu tô um pouco mais tenso, na hora ela aparece já pega, já vai resolve. Né? E é muito legal esse equilíbrio. É muito importante pro casal. Muito, muito importante. Que legal, que bom que você... E é um Carlinhos, olhar atento também, né? Porque, por exemplo, você tá olhando pra sua esposa, você tá tendo um olhar atento a ela. Você não tá ali só vivendo a rotina da casa e vai e janta, não sei o quê. Não, tô olhando pra ela, eu tô enxergando o que ela tá passando. Eu tô vendo, eu conheço a minha esposa. Ali não tá legal hoje. Verdade. Então, eu não vou esperar ela pedir e falar que não tá legal. Não vou esperar ele falar, poxa, mas eu tô cansado do trabalho, não sei o quê. Não, não vou nem dar essa chance, tá tudo bem. Então, eu lidero hoje e tá tudo certo. E amanhã é você e tá tudo bem. É muito importante esse olhar atento também. Perfeito. Né? E eu tenho uma máxima também que... desde quando eu comecei a estudar sobre esse universo de educação parental... eu entendi que sempre a mulher é a mais sobrecarregada da relação. Não adianta. Por mais que o homem esteja lá participando, como pai ativo, a mãe tem as suas questões que é a mãe. Né? Então, eu sempre fiquei pensando assim, como que eu posso aliviar a carga da mãe lá de casa, né? Da minha esposa? O que eu posso fazer para ajudar? Então, tem coisas que eu faço meio que já são automáticas, mas tem coisas que eu fico buscando. Principalmente quando eu vejo que ela está mais cansada, mais tensa. Às vezes eu falo pra ela, vai lá tomar banho, fecha a porta do quarto e deixa que eu me vir aqui. Às vezes lá, aquele caos, meu Deus do céu, parecendo que vai acabar o mundo. Mas eu sei que se nós não tivermos esse equilíbrio, a gente não consegue seguir. Inclusive, a gente não consegue ajudar as nossas filhas no momento que elas precisam. E eu vou chamar você de Malu. Muita gente me chama de fica Malu. Tranquilo. E Giovana, estamos chegando no nosso final do podcast. Eu tenho 2 perguntas que eu faço para todos que vêm aqui. Inclusive, tinha 3 perguntas aqui que eu queria fazer, então eu vou ter que mandar depois para você. Tá bom. É curiosidade. Faço offline aqui. Combinado. A primeira pergunta que eu faço para todo mundo é: como que você transforma o mundo hoje? Intensa essa pergunta, né? Na verdade, eu acho que não só eu, mas todas as pessoas. A gente transforma o mundo muito mais do que a gente imagina. Então, hoje, eu acho que como eu transformo o mundo da maneira mais significativa. Porque eu acho que a gente transforma o mundo todos os dias, né? Em várias mini atitudes, a gente está transformando o mundo. Mas a minha maneira mais significativa de transformar o mundo é criar minha filha. É criar um ser humano... me arrepia de falar. Um ser humano que tenha compaixão, um ser humano que tenha amor ao próximo, um ser humano que seja gentil, um ser humano que seja humilde, que saiba abaixar a cabeça e saber quando tá errado e no dia seguinte falar, hoje eu vou ser melhor. É essa a maior herança que eu vou deixar para o mundo, e eu acho que é o maior jeito de transformar o mundo, que todo pai e mãe tem uma oportunidade de ouro nas mãos, que é deixar um legado na Terra, assim, tá nas nossas mãos, né? Moldá-los. Não é o mundo que nós deixaremos para os nossos filhos, mas sim os filhos que nós deixaremos para o mundo. Exatamente. E eles serão agentes de transformação para a sociedade. Com certeza. Legal. Eu me arrepiei junto aqui. E o que é família para você, Giovana? Se eu falar que família é tudo, é muito clichê, né? Não, é clichê. É clichê. Coisa. Família é tudo, é muito clichê.
Mas pode ser tudo. Cara, mas é o ar que eu respiro hoje. É tudo pra mim, assim. A minha família, desde sempre, né? Eu acho que eu sempre dei muito valor, né? Pra amigos, pra minha profissão, pro que eu ia seguir e tudo mais. E eu acho que o que você falou é muito verdade, né? Tem aquela fase da adolescência que a gente dá uma esticada, a gente vai lá longe e depois a gente volta, né? Então, principalmente depois que eu perdi meu pai, isso pra mim ficou bem latente. O quanto a minha família sempre foi tudo na minha vida. O amor que eu tive do meu pai, da minha mãe, em locais diferentes, em momentos diferentes. Eu não tô romantizando aqui, nossa, que família incrível e perfeita que ela teve. Não, muito longe disso. Muito longe disso. A gente teve muitos problemas familiares, muitos. Até hoje a gente tem. Mas quando eu paro pra olhar na minha vida hoje adulta, com 35 anos, e eu olho pra trás, as coisas mais valiosas foram os meus pais que me trouxeram. Então, até nos momentos que dói, por exemplo, a minha mãe, em alguns momentos, foi mãe solo e trabalhou demais em 2 empregos e fazia faculdade à noite e não estava presente na minha infância. Então, dói isso pra mim. Dói, é uma dor que eu trago. Mas eu olho e falo, que mulher. Foi pra cima. Garra, né? Cara, foi pra cima, não teve medo de nada. Quer dizer, medo teve, muito, muito. Deve ter tido muito. Mas foi pra cima, meteu as caras, se formou em Direito numa das melhores faculdades da região. Mãe solo. Olha, então assim, até nos momentos difíceis que a gente vê, entre aspas, coisas que nos machucaram, defeitos nos nossos pais, que não são perfeitos e tá tudo bem, que eu sei que daqui 30 anos Malu vai estar na terapia e vai falar, minha mãe, olha o que ela fez. Mas eu espero que isso traga um aprendizado pra ela. Então a família é tudo e eu acho que a gente tenta tanto não errar e ser perfeito e não traumatizar e não fazer isso errado e dar tudo que eu posso, e dar o melhor, Mas eu acho que é muito mais simples do que a gente pensa, sabe? Eu acho que se você não economiza no amor, vai ter defeito mesmo, vai ter disfuncionalidade, vai ter trauma aqui, trauma ali, vai ter momentos difíceis. Mas quando você olha pra trás, você vê que teve amor na sua infância, na sua família, nos seus pais, e é o que eu quero que a minha filha veja. E amor, eu digo até entre eu e meu marido, como você falou, quando ela for entender o que é o amor pra ela. Poxa, eu via meus pais, eu e meu marido, a gente é meio doido. Eu via meus pais dançando no meio da sala do nada. Ligavam um pagode, os 2 dançavam junto e me pegavam no colo. Poxa, é isso que eu quero, é esse amor, é esse respeito. Essa energia, né? Felicidade. É esse tipo de coisa. Ou quando meu marido começa a discutir, falar um pouco mais alto, não podemos levantar o tom de voz. Vamos abaixar os 2? Porque na frente dela, não levantamos o tom de voz. Baixa, não é assim. Nossa, mas minha mãe falava que não é pra levantar o tom de voz. Por que fulano tá levantando comigo? Deus que me livre, sai fora. Perfeito. Então, a gente constrói, né? Acho que a família é a base de absolutamente tudo. Inclusive, a gente evita problemas emocionais, a gente evita problemas com drogas, a gente evita 1 milhão de problemas transbordando amor nessas crianças. Então, até que você falou da cama compartilhada, né? Amor, acolhimento, afeto, respeito, nunca fez mal pra ninguém. Então, o resto a gente dá um jeito. Tendo isso dentro de um ambiente familiar, acabou. O resto a gente vai construindo. Nossa, que poético. Me prolonguei muito, desculpa. Não, eu adorei sua resposta. Ela foi uma resposta completa. Você falou sobre... E meio que você pegou um pouquinho de cada coisa que nós falamos aqui. É verdade. Você deu uma boa resumida, porque esse negócio do exemplo, nossa, é algo que eu busco muito. Você falou de uma forma muito importante. A gente tem que lembrar que nós somos exemplos para os nossos filhos. E somos os principais exemplos. É o que eles vão cultivar ali com relação a valores, com relação a comportamentos. É ali que eles vão entender como funciona uma relação, inclusive na sociedade, entre pessoas. É incrível. Adorei. Giovana, muito obrigado, adorei. Obrigada, eu amei. Podia ficar falando aqui mais 2 horas, eu adorei. Faço aqui, eu tinha pauta pra isso, tá? Se quisesse, eu conseguia. A gente podia seguir. Eu conseguia. Como as pessoas te acham nas redes sociais? É @maternandomalu. Tanto no Instagram quanto no TikTok, @maternandomalu. TikTok? Também, TikTok, também. Hein, gente? Tá todo mundo no TikTok. Giovana, obrigado pelo seu tempo, pela energia, pelo ensinamento. Aprendi aqui com você. Nossa, eu muito também. Faltou só uma coisa que eu vou te perguntar. Pessoal, eu vou deixar aqui, ó.
vai lá no Maternando Malu, no canal da Giovana, lá no Instagram, para pegar dicas de viagem, porque eu quero dicas. Eu adoro viajar. É isso, tem né? muita, Eu tem vou lá, muita. então. Tá tudo salvo nos destaques e sempre que a gente tem uma experiência nova, eu tô colocando tudo lá, tanto Legal. as partes boas quanto os perrengues também. E quanto mais famílias se divertindo juntas ao ar livre, no meio da natureza, curtindo tudo que esse mundo maravilhoso tem aí pra gente curtir, melhor. Não, muito bom. Agora você me lembrou de uma coisa. Se você quer que o seu filho se divirta assim na natureza, com o pé descalço no chão, vai lá conhecer a Escola Colegare, escola.colegare, Colegare com 2 L's, uma escola que tem a criança no centro de tudo, uma escola que tem conexão com a natureza, pilares como educação positiva, educação sexual, porque ensinar é prevenir. Com certeza. Temos que prevenir, gente. Com certeza. Prevenção. Queremos que os nossos filhos eles não sofram nenhum tipo de abuso. E a gente só consegue ensinar isso para eles realmente mostrando ali como funciona a parte do corpo, a importância, né, e as pessoas de confiança que podem realmente estar próximos ali e tudo mais. Bom, eu quero agradecer você também que ficou aqui até o final. Obrigado pelo carinho. Eu tenho recebido muitas mensagens. É importantíssimo. Eu perguntei como é que a gente transforma o mundo. Gente, eu estou recebendo muita mensagem de pessoas falando que o podcast está ajudando, está sendo um momento ali de reflexão, de ensinamento. Eu fico muito feliz por isso, porque esse é o nosso objetivo. Te agradeço. Obrigado. Vai lá no Spotify, no YouTube e coloca o coraçãozinho lá para receber sempre uma notificação.